Boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e também aqui presencialmente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura hoje é João, capítulo 16, no versículo 33. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. O mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Solicito que faça a leitura do expediente. 54ª Sessão Ordinária, 8 de 2022, expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 80/2022, de autoria do vereador Obadias Benones. Veto total aposto pelo prefeito municipal ao PL 53/2022, de autoria de diversos vereadores. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PE, Poder Executivo, PE 72/2022 até PE 77/2022, de autoria do prefeito municipal. Projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC-EXE 37/2022 até o PLC-EXE 45/2022, de autoria do prefeito municipal. Indicação número 696/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 56/22, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Requerimento número 507/22, de autoria do vereador Moacir da Jori. Requerimento número 508/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento número 509/22, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimentos números 510/22 até 512/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 513/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 697/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações número 698/22, 699/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 514/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação 722 até 702/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 515/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicações números 703/22, 704/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 516/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 705/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimentos números 517/22, 518/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicações número 706/22, 707/22, de autoria do vereador Daniel Schop. Requerimento número 519/22, de autoria do vereador Daniel Schop. Requerimentos número 520/22 até 522/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 708/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 523/22, de autoria do vereador Paulo Ferrari. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador terá 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Declina com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Cedeu seu tempo para Toninho da Embralite. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Seu tempo para o vereador Toninho da Embralite. Vereador Jair Alexandre. Declina. Vereador Daniel Antunes. Vereador Daniel Antunes. Horário político? Cede seu tempo ao vereador Zairo. Vereador Daniel Schelp.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde ao público que nos assiste. Tá, não? Tá sem? Alô? Alô? Boa tarde, senhora presidente, demais membros da mesa. Boa tarde aos colegas vereadores, ao público que nos assiste, tanto no plenário quanto nas redes sociais. Eu venho aqui hoje fazer um convite, deixar um convite para o 6º jantar beneficente da Associação Vida Ativa, que é vinculada ao Hospital São José. Ele ocorrerá dia 26 de agosto, às 20 horas, no Germano Rigo. Esse jantar beneficente, esse jantar é um jantar dançante, com show musical, pratos aqui, o valor do ingresso é R$ 75,00 e pode ser adquirido na Associação Vida Ativa. Então, é um evento beneficente para a associação vinculada ao Hospital São José. Obrigado. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Cede seu tempo, vereador Toninho. Com a palavra, vereador Manuel Roseng. Presidente, demais membros da mesa, boa tarde. Vereadores, vereadoras, quem nos assiste pelas redes sociais e público presente também, boa tarde. Eu gosto sempre de trazer alguns números aqui, porque é importante as pessoas terem ideia de como está acelerado o avanço do uso de drogas no mundo. Segundo a ONU, o número de vítimas das drogas aumenta o mercado, e o mercado, melhor dizendo, não para de crescer. Essa é a manchete. Foram mais de 600 mil mortes vinculadas ao consumo de drogas ilícitas. Não estou falando de drogas lícitas, porque drogas lícitas vai dar 12 milhões. Ante 450 mil em 2015, um aumento de mais de 30%. Em 2022, o número de pessoas que fizeram uso de drogas ilícitas na faixa etária de 15 a 64 anos aumentou mais de 35% em relação a 2009. Preste atenção nesses números, colegas. Desses consumidores, os mais sensíveis são os que têm graves problemas de toxicomania, que passou de 30 milhões para 36 milhões. Já uma dependência grave. Na África e na América Latina, as pessoas com menos de 35 anos representam a maioria das pessoas em tratamento devido a transtornos associados ao uso de drogas, ou seja, bem na fase produtiva da vida. Globalmente, o relatório estima que 11 milhões ou 11,2 milhões de pessoas no mundo estavam injetando drogas em 2020. Cerca da metade desses números vivia com hepatite C. 6 milhões, mais ou menos. 1,4 milhões vivia com HIV. E 1,2 milhões viviam com ambos. E a pergunta é, a questão da droga deve ser tratada como pandemia ou não? O que me respondem? Obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Você tem o tempo do vereador Juarez Jesus, Salésio Lima e Júlio Kaminski. Ah, tá. Então, ele está cedendo tempo para você? Então, ele tem 3 tempos. Ele tem 3 tempos. Senhora presidente, senhores vereadores, demais componentes da mesa, demais pessoas que nos acompanham essa noite. A minha vinda a essa tribuna é no sentido de passar aos pares da nossa casa aí, com referência à nossa ida a Florianópolis sexta-feira,
Nós tivemos lá no comando da Polícia Militar de Santa Catarina, com o Capitão Pontes e com o Tenente Coronel Fraga. Até foi uma ida, presidente, que nós fomos e que muita gente questionou a nossa ida, porque, coincidentemente, o horário marcado para nós foi às 16 horas de sexta-feira. Muita gente achava que nós ia a passeio, porque, pô, quem é que vai esperar uma sexta-feira às 16 horas a Comissão da Constituição e Justiça, que diz que ninguém trabalha lá em cima, né? No estado lá, até esse horário, né? Mas nós fomos muito bem atendidos. A nossa reivindicação foi no sentido representando toda a casa aqui, a nossa comissão, eu, o vereador Kamisk, o vereador Juarez de Jesus, Moacir da Júri. Nós, representando essa casa, nós fomos lá no sentido de pedir para que o nosso efetivo da Polícia Militar de Criciúma, que nós temos uma defasagem de 86 militares, fosse recomposto. Nós tivemos uma formação de 500 policiais militares este ano e foi encaminhado para cada cidade de Santa Catarina um policial militar. Nós somos contemplados com um policial militar. Olha o tamanho da nossa cidade. Olha o que está acontecendo na nossa cidade. Tanto assalto, agora esse fim de semana, numa farmácia aqui no Pio Correia, um assalto à plena luz do dia, um absurdo. Está começando a ficar violenta a nossa cidade. E por isso a nossa ida lá. Lá, segundo o nosso tenente-coronel Fraga e também o capitão Pontes, eles, o ano que vem, estão preparando um concurso para mais 500 militares. E nós sabíamos que na nossa ida lá nós não íamos ter êxito para este ano, mas nós já fomos para preparar para que o ano que vem nós não ficamos esquecidos e que pelo menos uma parte desse efetivo que nós temos em perda aí, que seja recomposto, né? E para nossa surpresa, eles passaram para nós uma informação que nós desconhecemos, que como tem empresas privadas, vereador Jair, que contrata menor aprendiz, que contrata maior aprendiz e até estagiários, a Polícia Militar, juntamente com o governo do Estado, eles mandaram um projeto para a Assembleia Legislativa para que fosse contratado policiais temporários e que nós seríamos contemplados com pelo menos 50% do nosso pessoal efetivo hoje, tipo 110 policial militar. Sim. E seria um período de 8 anos, e esse pessoal seria contratado e ficaria 8 anos na Polícia Militar, após, sim, termina, mas curricularmente para eles reforçaria, né? E o mesmo salário do efetivo. E, para nossa surpresa, esse projeto não passou. Aí eu pergunto, onde é que está a responsabilidade dos deputados que a gente vota e que tem que defender os interesses do cidadão, não só da sua região e cidade, mas de toda uma Santa Catarina, e que ou não vão votar ou que estão lá voto contrário. Nós, agora, esse projeto, ele deve ir novamente para a Assembleia Legislativa, o governo vai reencaminhar mais uma vez, e o que nós queremos pedir é para cada vereador que tem o seu deputado lá, pedir para que esse deputado lá defenda esse projeto, porque é um projeto que vai interessar a nós e que vai dar uma segurança maior para o nosso cidadão aí que está à mercê aí dos bandidos aí na nossa cidade. Então é isso que nós precisamos. Dou uma parte. Falando que quando veio um policial desses 500, que veio um para Criciúma, nós temos que notar que todo ano também tem as baixas, né? Os policiais que têm aposentadoria. Sim. Ou falecimento, ou aposentadoria. Então, de repente, a gente ganhou um e perdeu 2, 3, né? Justamente. E fora além daqueles que tem muitos políticos de outras cidades que ficam pedindo a transferência do que nós temos aqui para mais próximo deles lá, né? A partir do momento que sai, não é reintegrado e nós ficamos perdendo.
Então, só para justificar a nossa ida lá, com referência a isso aí, o projeto vai ser reapresentado. Nós pedimos para que o capitão Pontes e o tenente-coronel Fraga nos deixem informado, para a gente ter uma ação para que vá lá acompanhar essa votação e pedir para que os deputados realmente votem, que é interesse nosso. Você é de uma parte, vereador. Só para complementar, colega vereador, e ressaltar a forma que eles nos atenderam, né? Nós somos muito bem atendidos. Temos um amigo no comando da polícia lá, que é o coronel Fraga, que nos atendeu com uma elegância, com uma sensibilidade, chegou lá chamando nós pelos nomes. Bem, a gente foi muito bem atendido lá no comando, fiquei muito feliz, sabe? E, inclusive, o coronel Pontes, né, que também explanou, e também nós não temos só coisas negativas, né? Ele passou também toda a parte positiva do comando, o quanto tem investido em tecnologia, o quanto isso tem diminuído também nos atendimentos. Isso também tem que ser levado em consideração, que existe um esforço por parte do comando. E acredito que agora, com essa situação dessa lei que foi para a LESC, que acabou não sendo aprovada, nós precisamos dar uma estudada, né, vereador Kaminski, ver realmente quais pontos que, se não foi aprovado, por que não foi aprovado, e nós tentar melhorar e cobrar realmente dos deputados o porquê que não votaram a favor dessa lei, que entendo que seria extremamente importante, aumentando aí o efetivo em 50%, sendo que, conforme o colega vereador falou, serão temporários por 8 anos, que poderão chegar de soldado a cabo. Então, tem muita gente também que gostaria de ingressar na Polícia Militar e engrandece também o currículo por fazer parte. Eu acho que seria extremamente importante para a população esse aumento do efetivo por parte desses soldados temporários. Obrigado. De uma parte, sim. Não, mas pode ir. Obrigado pela parte, vereador. Só para elucidar também, contribuir de alguma forma, na realidade nós estamos falando de... Existe uma reclamação, eles têm ciência, né? Acho que todos os trabalhos estão sendo realizados pela polícia. O comando realmente deu uma explanação muito bacana para nós, mas o que é importante de ressaltar, que essas pessoas que serão contratadas, Criciúma seria contemplada com 50 novos policiais, que seriam treinados normalmente como os demais, de concurso, através de um processo seletivo que seria realizado. Eles ficariam 8 anos, ou seja, dariam toda uma estrutura apropriada. Eles teriam um trabalho um pouco mais atenuado do que aqueles efetivos. Seriam remunerados na mesma condição, ficariam por 8 anos trabalhando normalmente, mas a ideia é esse trabalho de prevenção, que é a base da Polícia Militar. Então, eu acho que realmente a gente precisa observar o projeto de lei que foi nos citado, vamos entender o projeto de lei. A princípio, da forma apresentada, ele nos atenderia adequadamente, né? A gente não vemos razão nenhuma para que tal projeto não fosse aprovado. De qualquer forma, nós estaremos, com certeza, olhando e, quem sabe, trazendo aí, discutindo junto com os nossos novos colegas. Obrigado, vereador. Você tem o tempo da vereadora Giovana Benedetti Sanetti. Obrigado, vereador. É importante a gente ter alguém lá, né, vereador Juarez, como o tenente-coronel Fraga, que conviveu, sabe da realidade da nossa cidade e região, que defende nós lá, né? Isso é importante. Uma outra coisa é um convite. Uma parte, sim. Você é de uma parte. Nós sabemos que o nosso batalhão, estou pegando informação agora do tenente-coronel Sandy Sartor, está em 236 homens, vereador Juarez, hoje. 236 homens. 236. E o número que eu me lembro, vereador Toninho, da importância dessa sua visita, da comissão, de 2009, nós tínhamos 279 efetivos em Criciúma. Em 2009. Se a gente pegar os dados do censo 2010, e agora vamos ter o meu tema de hoje, o censo 2020, a cidade cresceu, ela aumentou suas demandas, aumentou a complexidade dos problemas. Como que nós, com a cidade evoluindo durante esses 12 anos, teve uma redução de 279
que é o número que me vem agora, salvo o melhor juízo, pastor, de 279, vereador Toninho, para 236. Eu queria também a previsão de baixas do batalhão, conforme o vereador da Jori, eu estou para receber aqui a previsão de baixas, mas o último número que eu tenho, pelo menos em torno de 10 policiais nós vamos perder. Esse é o número que eu tenho, salvo o melhor juízo. Estou esperando aqui uma confirmação do tenente-coronel. Qual a previsão de aposentadorias e, enfim, saídas para outras carreiras? Você sabe que hoje o policial militar, todo ele tem nível superior. E todo ele, às vezes, almeja outros concursos. Ele fica uma temporada na Polícia Militar, mas hoje ele é tão gabaritado, tão capacitado, que também está alçando outras carreiras. Nós vamos perder policiais, sim, para outras carreiras. Então, estou aqui perguntando essa previsão, logo eu repasso aos senhores. Obrigado. Obrigado pela... Outra coisa é um convite de uma audiência sobre absenteísmo, que vai ser feito no dia 10, no Salão Ouro Negro. É com referência ao absenteísmo. O que é isso? Essa audiência ela tem por objetivo de pegar e despertar para o nosso cidadão criciumense de que muito reclamam da saúde, mas eles não fazem a parte deles também. Um exemplo, de janeiro de 2022 a julho de 2022, nós tivemos agendado 236.315 pacientes. E faltaram, não deram resposta de que não podiam ir para dar o lugar para uma outra pessoa que às vezes está na fila de espera, 35.317 pessoas. Eu, no meu entendimento, essas 35.000 não estavam doentes. Elas estavam tirando o lugar de um outro, porque se não vai, porque quem precisa que está doente, com certeza ele vai participar da sua consulta, porque é uma necessidade, é o corpo, é a integridade física dele. Vereador, tem o tempo dessa vereadora. Obrigado, vereador. Infelizmente, essa audiência pública ela vai ser nesse sentido, para despertar e fazer com que as pessoas realmente tenham uma responsabilidade maior, que não é pelo fato deles não ir, é que estão tirando o lugar de um que está no aguardo, esperando, que às vezes precisa mais do que ele que deixou de ir. Então, esse seria o objetivo. Uma outra coisa, outro assunto, hoje vai ter uma audiência pública aqui no Grêmio Esportivo, aqui na Operária Nova. Na Operária Nova. E essa audiência aí, ela tem por objetivo falar sobre água, sobre a Casan, sobre, enfim, esgotamento sanitário, tudo isso aí. Mas eu fico observando, a gente vê nos grupos, e tem pessoas que ficam denegrindo a imagem da nossa Câmara de Vereador, presidente. Então, são presidentes de moradores de bairro, que eles não acompanham a nossa sessão, porque se eles acompanhassem, eles sabem que nós já trouxemos aqui a Casan, já trouxemos a CISAN, trouxemos aqui o nosso pessoal aqui do PROCON. Enfim, a Câmara de Vereadores ela não está parada, nós estamos trabalhando. E aí vocês se deparam com pessoas aí denegrindo a nossa imagem, que os vereadores não trabalham, que o vereador não resolve o problema da água, do esgotamento, que não resolve o problema dos médicos, que está faltando na cidade, porque se eles tivessem se elegido, estaria aqui a resolver tudo. Que então, quer dizer, é uma coisa assim que deixa a gente triste, porque são pessoas que não acompanham e depois ficam falando que não estão sabendo. Então, isso é a minha... vereador. Então, com relação a esta reunião que vai acontecer hoje no Grêmio, eu também estou presidente da Associação de Moradores, faço parte de um grupo só de presidentes, o qual ali eu li mensagens assim desnecessárias, realmente, denegrindo a imagem dos vereadores, que nós estamos aqui isentos a essa realidade, enquanto que não é a verdade, e que primeiro havia ali um critério de que nem vereadores poderiam participar desta reunião. Isso. Apenas os que são presidentes da Associação de Moradores. Eu entendo que uma audiência pública, quanto maior o número de pessoas para ouvir
discutir, encaminhar é melhor. Agora, limitar, primeiro fala que a gente está ausente, que a gente não está participando dos problemas da sociedade, e depois limita, cria critérios para a gente não participar, eu estarei lá, vou participar da sessão e depois estarei indo lá. Espero que ela seja tão produtiva quanto está toda a evolução de críticas em relação a nós vereadores. Obrigado. Já que você vai participar... Uma parte, sim. Até para informar os vereadores que nós iríamos falar amanhã, mas já que surgiu o assunto, nós temos uma reunião com o promotor Diógenes no seu gabinete, com todos os vereadores, então já estou convidando todos os vereadores para a quarta-feira, dia 10 de agosto, às 17 horas, justamente para, junto com o PROCON, tratar desse assunto. Então, a Câmara de Vereadores, naquela última audiência que nós tivemos aqui, na Tribuna Livre, nós ficamos de marcar, fizemos a reunião com o PROCON e agora estamos com a reunião marcada. Convido, já aproveito a oportunidade, todos os vereadores, quarta-feira, às 17 horas, com o nosso promotor. Convém, então, o Daniel, como vai participar, eu acho que o Salésio Lima também, convém deixar registrado isso daí, que nós já estamos até com o promotor público. Pois não, vereador? Só para complementar a nossa conversa anterior, no 9º Batalhão são 12 profissionais aptos a saírem esse ano. Então, nós não podemos mais trabalhar com 236, e sim com a possibilidade de ficarmos com apenas 224. E a cidade continua crescendo. Isso é preocupante, nós temos que estar alerta a isso aí, né? Seria isso aí, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel Cipriano. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Gostaria apenas de fazer uma menção acerca do projeto que foi lançado aqui na nossa cidade na semana passada, que já está em funcionamento, que é o Segunda Chance, desta vez para as detentas do sexo feminino. Elas já estão trabalhando, cerca de 10 mulheres, mas a ideia é ampliar este número, né? Elas recebem um salário para fazer este serviço, mas parte do salário, cerca de 25%, volta para que esse valor seja abatido nos custos que essas detentas têm lá na penitenciária. Já estão trabalhando aí nas limpezas de praças da nossa cidade. A certeza que a gente tem é que todas as pessoas que hoje estão no presídio, elas vão voltar à convivência comum, né? O nosso sistema judiciário, ele impõe muito curtas, né, as penas, então eles vão voltar. Fica para nós darmos a condição de que eles voltem, e aí eles também têm que aproveitar essa chance de voltarem melhor para o convívio comum. E aí, aproveitando a emenda, dentro desses projetos da penitenciária, tem também a questão educacional. Então, as detentas, elas têm um sistema que elas fazem a leitura de livros, elas têm que depois fazer uma resenha, e aí é avaliado por pessoas da educação, e isso também é abatido nos dias, né? Elas ganham dias da sua pena. E é claro que elas têm um limite anual de leitura, e aí elas fazem a resenha até 48 dias por ano. Então vale muito a pena se elas quiserem estudar, se elas quiserem se aprofundar nos estudos, né? E aí a FASC, através do Departamento de Educação Infantil, fez uma campanha onde arrecadou mais de 2.000 livros, e esses livros foram repassados, então, para o presídio. Fica aqui o meu registro. Parabéns por esta iniciativa da assistência social aqui do município. E também quero dar aqui as boas-vindas ao vereador Albertino Pacheco, que começa aqui conosco. Desejar aqui felicidade ao padre Antônio Júnior, que se despediu ontem aqui da cidade. Ele ficou à frente, mais de 10 anos, à frente da nossa catedral, né? Fica aqui o respeito dessa casa que nós temos por todos os líderes religiosos da nossa cidade. E também é isso, certo? Muito obrigado pelo espaço, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Márcio Garós. Cede seu tempo, vereador Obadias. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Você possui o tempo do vereador Daniel Antunes.
Não quis dar o teu tempo de novo, né? Senhora presidente, vereador... O vereador Said, por favor, o vereador Moacir da Júri. Perfeito. Tá bom. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, começa hoje em todo o Brasil o censo 2020. Nós estamos em 2022, mas é isso mesmo, é o censo 2020, que tem como principal missão atualizar as informações sobre as condições de vida da nossa população em todo o país. É a partir dessas informações coletadas no censo que municípios e estados da União garantem, por exemplo, uma base de dados, vereador Toninho, confiável e atualizada para a elaboração de políticas públicas. E também a iniciativa privada nos seus investimentos. A colocação de uma simples mercearia, uma simples padaria em uma região, se a pessoa tiver esses dados são públicos, atualizados, a chance de sucesso aumenta, né, vereador Schelp? Então, é por meio do censo 2022 que saberemos quantos somos, como somos e de que forma vivemos nas áreas urbanas e rurais de Criciúma. De acordo com o IBGE, que nos deu a principal ideia de projeto do nosso mandato, que foi a legalização de 36 bairros de Criciúma, agora nós vamos ver o resultado. Os resultados desse levantamento revelarão as tendências e os parâmetros sobre nascimentos, mortes, migração, fatores indispensáveis na elaboração de projeções, estimativas populacionais e políticas públicas específicas. Então, a partir do censo deste ano, o censo de Criciúma contará, então, com uma grande novidade. Pela primeira vez na sua história, 36 bairros de Criciúma, que existiam de fato, mas não de direito, poderão ter seus dados censitários agregados de forma inédita. Os bairros que já existiam de fato, mas formalmente ainda não estavam no mapa de Criciúma, passam a fazer parte, então, desse levantamento, né? Vários colegas desenvolveram projetos, e aí eu quero convocar toda a Câmara para continuar a fazer os ajustes. O vereador Ferrarese fez o ajuste da área da Cidade Mineira Nova, o vereador Tita fez do São Roque, o vereador Salésio fez ajustes na Santa Luzia, recentemente o vereador Pierini fez ajuste na Vila Maria, porque Criciúma tem situações inéditas, pastor. Temos residências, vereador Albertino, que a cozinha está num bairro e a sala está no outro. Então, esses dados, o vereador Daniel sabe de onde eu estou falando. Nós temos bairro de Criciúma que tem uma rodovia férrea no meio. Metade do bairro não se comunica com o outro, porque no meio tem um trilho. Então, seria o caso de nós termos Floresta 1, Floresta 2, ou, enfim, se fosse o caso, né? Algo em torno de 70 mil criciumenses poderão ter seus dados socioeconômicos coletados e agregados de acordo com a sua posição geográfica real dos bairros, pela primeira vez, possibilitando um olhar crítico nesses 35 bairros. Pedimos que a população receba bem o recenseador, confira a sua identificação, o recenseador tem boneco, colete, crachá, tem um telefone 0800 para confirmação, enfim, que façamos desse momento de coleta de dados uma verdadeira celebração para futuras políticas públicas e também políticas privadas, todo o segmento. Amanhã eu continuo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Albertino Pacheco. Você tem o tempo do vereador Manuel e o tempo do vereador Moacir da Júri. E essa casa deseja também boas-vindas a esse nobre vereador. Do Manuel Antônio Manuel. É porque eu sou botelha. Aqui, ó. Sim. Senhores presidentes, senhoras presidentes, senhores vereadores, colegas presentes à sessão essa noite, colegas, companheiros vereadores, nossas cordiais saudações. O artigo 5º da Constituição Brasileira fala de direitos
que todo cidadão tem o mesmo direito, a gente tem direitos iguais. Será que a gente tem o mesmo direito? Será que o pobre é tratado igual ao rico pela justiça? Será que as pessoas com deficiência, que têm dificuldade de locomoção, nós somos tratados com igualdade? E o artigo 6º fala de direitos sociais. Fala de moradia. Fala de moradia para quem não tem moradia. Fala de direito à moradia para quem é pobre, para quem está debaixo da marquise das lojas, para quem está ali no Renascer, debaixo do viaduto, morando debaixo do viaduto do trem. E é isso que a gente tem na sociedade. E onde está o direito igual? Daí vem o coronel, mora na Praça do Congresso, com soldado ali até para cortar grama, limpar a fossa, fazer toda a manutenção, comida e tal, né? O juiz tem auxílio moradia. Os nossos deputados, senadores, eles têm auxílio moradia. E o nosso povo, qual é o auxílio que tem o nosso povo? A não ser quando estão dormindo sossegamente ali debaixo do viaduto, e lá vem a policinha, um cacetete na mão, tira ele do viaduto. Se como presenciei, vereador Maneca, debaixo da marquise da Caixa Econômica, 2 pessoas no dia mais frio que dentro de cima, às 6h30 da manhã, de uma pessoa com deficiência e um outro jovem, dormindo aí debaixo da marquise da Caixa Econômica Federal. E na frente, as rádios, nosso amigo Salvador, hotel do lado, Caixa Econômica, shopping, enfim, muitos milhões em jogo. E as pessoas sem sensibilidade para resolver o problema tão simples de 2 pessoas morando debaixo da marquise. Tem que vir um policial e um moço, agente social da prefeitura, para chutar as 2 pessoas. Tá na hora, pega o teu cobertor aí e vaza, cara. Vai procurar o teu. Isso não é humanidade. O ser humano é diferente. O ser humano acolhe as pessoas. E eu, por exemplo, lá em casa, eu tenho o apelido dele de Brady, porque fiquei amigo do cara. O cara veio lá do Pará, veio de lá, veio rolando. Faz 1 ano que está lá em casa, mora lá e tal, corta uma grama por aí e tal. O cara quer trabalhar em Criciúma. A vontade dele é trabalhar fichado, gente. Ele é um gribão lá, não é tão... Já botei outros piores lá em casa. E ele quer trabalhar há 1 ano. Ele está esperando uma certidão, uma segunda via de uma certidão de nascimento ali no CRAS. Ele foi no CRAS, eu já fui no CRAS, botei no CRAS. Ele está 1 ano esperando uma certidão de nascimento. Olha, que igualdade que nós temos de direito nessa sociedade. Que igualdade é essa, gente? Que direitos sociais nós temos? Quando a pessoa vai debaixo da sinaleira, vender alguma goma e tal, é tratada como vagabundo. É claro que ali tem pessoas que a polícia realmente deveria verificar a situação, né? Se é ou não é. Se for, se tiver mandado de prisão, se tiver crime cometido, a polícia deve realmente recolher. Mas ali também tem senhores idosos, pessoas velhas ali vendendo paninho de prato. Antes era 10 paninhos por 10 reais. Hoje está só 4 cada inflação, né? Hoje é 4 por 10, né? Mas estão ali, tem crianças vendendo moranguinho debaixo das sinaleiras. Tem venezuelano que está ali com uma plaquinha, está passando fome, não sei se é venezuelano, não sei, só sei que a plaquinha está ali, meu filho está aqui, a mulher está grávida. E argentino também e tal, e lá nos Estados Unidos também tem brasileiro, lá na Europa também tem brasileiro, pedindo dinheiro para comida. Aquele é trabalho da assistência social. Toda a Venezuela, meu filho, soltei, por que aqui no Brasil? Falta documento, falta emprego, eu estou aqui em clandestino, estou ilegal. Ótimo, então tudo bem, então vamos aí, vamos conversar, vamos tentar acertar a tua situação. Quem sabe nós tiramos a pessoa da sinaleira. Não é só dizer que é vagabundo, é simples. É simples. É vagabundo, né?
Hoje, eu estava a pé, porque quebrou aí a caixa do carro e me pediram 15 mil para arrumar. Daí minha filha foi lá no feirão, financiou. Hoje eu estou grandão, estou de carro. Olha bem, gente, dificuldade que a gente tem para sobreviver neste mundo. Que dificuldade que a gente tem, né? O nosso Bolsa Atleta, nós ganhávamos um salário mínimo, a cidade não tinha praticamente renda, mas nós ganhávamos vários prefeitos, todos foi salgado, começou a pagar esse salário mínimo, né? Hoje está quase 2 bilhões para escrever de arrecadação de Criciúma, não é? E a Bolsa Atleta veio para R$200. O pessoal lá pediu para não falar nada. Não fala nada, porque o homem já está em 200, está em 200, vou cortar o 200. Não, mas nesse ritmo ele vai cortar o 200. Não tem, ele vai chegar e vai cortar o 200, vai deixar nós, vai deixar os para-atletas, vai deixar os atletas, o social. E esses R$200, quem é atleta de alto nível, atleta de competição, atleta que viaja, como nós temos na nossa associação, o pessoal que representa a Criciúma. Só uma ata de uma alimentação diferenciada é R$200. O cara paga alimentação, daí tem treinamento, né? Tem um par de tênis aí para treinamento, é R$300, R$400. Atleta da periferia não tem mais ninguém. Por que não tem mais ninguém? Porque não compensa, não tem nem dinheiro para passagem. Lá no meu bairro, parece que o Putin lançou um míssil de um lado e o Putin do outro. Gente, aquilo lá está um abandono. O ginásio de esporte, faz 2 anos que levaram o fio, levaram a prefeitura, levou as telhas. O ginásio de esporte está lá abandonado. E as crianças do nosso bairro estão jogando bola no meio da rua do Corre. No meio, está ali, os anjinhos inocentes com 8, 10 anos, 7 anos, o pessoal está ali vendendo droga na rua do Corre e a gurizada jogando bola, porque é o ginásio de esporte. Está lá interditado fazem 2 anos. O nosso campo de futebol, vou fazer igual o vereador Ney Teixeira, Toninho da Embralite. Vou trazer uma moita de capim aqui para mostrar a altura da moita de capim. Nós não temos nem trabalho social na nossa comunidade. Foram todos eliminados. Todos eliminados esse trabalho social. E isso precisa. É necessário, porque nós temos que cuidar das nossas crianças, gente. Nós temos que salvar as nossas crianças. O Maneca que entende de droga, porque ele, não que ele usa não, é que ele é lá do conselho, lá de Torpecentes. A nossa juventude lá está pegando um caninho, está botando um pedaço de bombril dentro do caninho, botando uma pedra dentro. Estão botando fita isolante na ponta do caninho, botam fogo no bombril e estão levando aquilo ali para os pulmões. Porque o cigarro, não tem mais dinheiro para comprar cigarro. Então, eles estão cheirando aquilo ali, estão fumando aquilo ali. Aquilo ali dá febre, sangra. Olha, porque aquele bombril entra quente dentro do pulmão. Ele entra queimando dentro do pulmão. Isso é uma epidemia que está tomando conta das nossas comunidades. Tu vai desculpar, Toninho, lembrar ali quanto a relação à segurança pública, né? Eu sei que a gente tem defasagem de homens, mas também tem falta de distribuição de homens. Eu espero a minha filha toda quinta de madrugada, que ela vem de Florianópolis, ali nos Parques das Nações, numa hora passa mais de 15 viaturas. E 10 viaturas no meu bairro não vai o ano inteiro. Só vai depois do ocorrido. Depois do lamentável. Eles não fazem uma manutenção preventiva. Então, muitas coisas podem ser problema de escala também. Porque o pessoal do Pinheirinho, lá dos mercados, lá não aguenta mais. O pessoal está fumando bombril, claro, não vai aguentar. O pessoal está fora da realidade, está fora da casinha, como se diz por aí, né? E nós, o que é que vamos fazer? Nosso povo está comendo osso. R$5 o quilo. Osso é o que mais sai lá na minha comunidade. Enquanto hoje, eu ouvi lá o negócio no rádio, comprei no rádio, no meu carro novo, né? A polícia, GAECO, não sei o quê, porque roubaram a merenda das crianças. Transmitido direto via rádio. Gente, isso aí, como é que
Como é que nós somos iguais perante a lei? Perante a lei. Quando o nosso povo come osso, o nosso povo come osso. Tem muita gente rica aí, só concluindo. Tem muita gente rica aí comendo bife, filé mignon, nas costas da merenda escolar que foi desviada nas nossas escolas. Obrigado. Nós vamos retornar o vereador Zairo Casagrande, porque a técnica não contou o tempo do vereador Daniel Antunes, então o vereador Zairo Casagrande vai concluir o trabalho muito importante sobre o censo escolar. Não, é o vereador Zairo. Senhora presidente, então, concluindo a minha fala sobre o censo, primeiro que o IBGE local está oferecendo 67 vagas para o cargo de recenseador aqui em Criciúma. E quem tiver interessado nessas vagas de recenseador, vereador Toninho, essas inscrições são gratuitas, não tem taxa, não haverá prova, e poderá realizar, eu tenho aqui 2 endereços para a pessoa se inscrever. Primeiro na rua Anita Garibaldi, ali próximo ao Lapagesse, né? 386, ou lá no Rio Maina, na rua Miguel Napoli, 601. Né? Então foi feito um apelo para que a gente divulgasse essa carência que tem no censo de Criciúma. Falta gente para fazer o censo. Né? Queria saudar a presença do Edinho aqui, que eu acho que é da Judec aqui presente. Saudar o meu antigo companheiro, bem antigo mesmo, né? Albertino Pacheco, que faça uma vereança feliz e muito ativa aqui, né? Me pediram também, presidente, para citar a relação dos bairros de Criciúma que foram legalizados no mandato passado. Esse foi um problema que se arrastou durante 20 anos em Criciúma. E como reunir 70 mil pessoas, 80 mil pessoas para resolver esse imbróglio? Então, nós legalizamos, o vereador Toninho, Capão Bonito. O bairro Centro, nós legalizamos. Vereador Daniel, não existia bairro Centro em Criciúma. Ali era a Vila São José. Só que lá no Alto Rio Maina tinha Vila São José também. Vocês vejam a falta de esculhambação que tinha nessas questões cadastrais. Nós legalizamos Cidade Mineira Nova, Cidade Mineira Velha, Colônia Zile, Dembosque, Distrito Industrial do Rio Maina, Floresta 1, Floresta 2, a Francesa, o Jardim Montevidéu, o Laranjinha, o bairro Liberdade, o bairro Linha Anta, Linha Batista, Linha Cabral, o bairro Mina do Toco, a primeira linha Pontilhão, a primeira linha Sangão, como a gente conhece, a Santa Luzia, eu já falei, vereador Salésio. Vossa Excelência fez aquele ajuste, o São Roque, o São Sebastião, o Verdinho, bairro de 50 anos de Criciúma, bairro Verdinho, não existia no mapa. Né? Vila Nova Esperança, Vila Macarini, Vila Manaus, Vila Miguel, Vila São José, Vila Selinger, Vila Visconde e, por fim, Voso Cris. Então, eu queria também aproveitar para que a OABC atualizasse a sua base de dados com os bairros que estão legalmente inscritos em Criciúma, no seu cadastro. Criciúma tem 91 bairros, nem mais, nem menos. Então, que houvesse uma compatibilização entre os bairros que são legalizados, né? Os demais fazem parte da nossa cultura, mas não são bairros legalmente estabelecidos em Criciúma. Para ter um bairro, assim como para ter um município, para ter um estado, é preciso uma lei que criou aquele estado. É preciso uma lei que criou aquele município. Para ter um bairro, é preciso ter uma lei que criou aquele bairro. Então, que houvesse esse ajuste entre a realidade, o que é real, e o que está no banco de dados da OABC, que são coisas nitidamente diferentes. Muito obrigado pela correção do tempo, presidente. Sempre atenta, né, a essas questiúnculas. Obrigado. Tá. Com a palavra, vereador Obadias Benones, você tem o tempo do vereador Márcio Darós. Não, hoje não, amanhã. Toda terça-feira tem série. Terça-feira. Presidente, meus cumprimentos. Cumprimentar também minha saudação à mesa diretora, os membros da mesa diretora, senhores vereadores, ao público que está aqui na galeria da nossa casa, também os que estão nos assistindo. Boa noite, Deus abençoe a todos.
eu venho aqui a essa tribuna, senhora presidente, para falar sobre a nossa audiência pública que nós tivemos na última quarta-feira, e de imediato eu já quero agradecer todo o apoio desta casa, da presidência da casa, da mesa diretora, os técnicos desta casa, aos vereadores que participaram, aos que não puderam estar conosco, aos que participaram, faço questão de destacar aqui, o vereador Daniel Schelp, Daniel Antunes, vereador Manuel Rosengue, vereador Paulo, o vereador Salésio Lima, o presidente esteve conosco, os demais todos tiveram um compromisso, nos avisaram, a gente sabe que não na audiência de quarta-feira, todos avisaram a gente de compromisso, a gente sabe que é muito difícil, mas essa casa estava cheia. Nós tivemos a participação aqui de muitas pessoas, representantes da Unesc, representantes do Poder Executivo, agradeço também a participação da Úrsula, que esteve conosco aqui, representantes da Unesc, da SATIC, pessoal da Escola Maria de Lourdes, que vieram em peso aqui, os pais que estiveram aqui. Foi uma sessão que, em um dado momento, senhora presidente, eu fiquei até emocionado com alguns depoimentos e com a participação, porque de fato foi uma audiência pública, com a participação das pessoas, da comunidade surda, e aqui um agradecimento especial, já falei, mas eu preciso dar essa importância nessa fala para a nossa equipe técnica e os intérpretes, porque a equipe técnica de filmagem conseguiu ouvir, pastor Jair, vereador, até, acho que 2 surdas, se não estou equivocado, mas vieram aqui à frente e, ao mesmo tempo, a Johanna conseguia passar para a gente. Achei muito legal, a Silvia veio aqui, conseguiu colocar toda a sua emoção, divulgando para nós, se comunicando a nós o que ela estava sentindo com aquela audiência pública, e a Johanna, ao mesmo tempo, passando para a gente, interpretando para a gente. Uma coisa fantástica, foi lindo. A Bianca, que foi a representante, estava conosco aqui, a coordenadora da Associação dos Surdos aqui em Criciúma, foi fantástico. E pós a nossa audiência, nós tivemos os feedbacks. Antes já vou falar um pouquinho dos nossos encaminhamentos, o vereador Júlio, que foi fantásticos, né? Houve a participação de vários vereadores aqui, como também do público, como eu já falei, mas o feedback disso, a diretora, se alguém lembrar, me ajuda aí, por favor, se fugiu o nome dela. A Dani. A Dani entrou em contato conosco, os pais, vereador Daniel, passando um feedback de como foi participarem da nossa audiência, a emoção que os pais estavam, os pais que têm surdos em casa, vereador Juarez, inclusive a Igreja Aba participando com a Abel tem essa participação conosco, o pastor Roberto da Assembleia de Deus, que também faz um trabalho brilhante concernente a essa questão da comunicação. O feedback te faz você dizer assim, não, a gente está no caminho certo, precisamos avançar um pouco mais, mas estamos no caminho certo em trazer essa discussão. Em colocar essas pessoas como perto da gente e trazer problemas que eles têm para a gente discutir. Os encaminhamentos, para a gente poder avançar e eu concluir a minha fala aqui. São vários encaminhamentos, a gente sabe que é o início de uma conversa, o início de uma discussão para essa comunidade, mas eu quero destacar aqui pelo menos 4 ou 5 encaminhamentos, vereador Toninho. Ampliação, foi um pedido aqui, da parcerias da Escola Maria de Lourdes, com a Escola Polo Regional em alfabetização de surdos, sendo uma escola polo regional, ela ter mais participação com as cidades vizinhas, avançar nesse quesito. Já iniciamos uma conversa hoje com o secretário Wagner sobre essa questão. Inclusão de intérprete de Libras nos vídeos institucionais da Prefeitura, algo que eu tenho já batido aqui muito e foi pedido aqui por eles, inclusive da nossa casa também. A nossa casa é exemplo para muitas câmeras aqui. Parabéns aos técnicos, mais uma vez, é um exemplo, mas precisamos avançar mais. Como a participação de 2 profissionais, porque eles ficam ali, tem sessão nossa que vai mais de 2 horas. E você está ali todo o tempo, isso cansa. Então eles pediram, um pedido, é uma recomendação deles, é uma sugestão para que tenham mais profissionais. Inclusive, embora a nossa casa tenha 2, mas que trabalhem efetivamente ao mesmo tempo, no mesmo período ali. Vídeos institucionais, isso aqui já é um pedido para o governo estadual, do Detran, com várias linguísticas, com variação linguística, inclusão no currículo escolar, isso tem sido uma fala aqui, eu não tenho vaidade nenhuma
de destacar isso, tem sido um requerimento que o vereador Manuel Rozeng já protocolou aqui nessa casa, que já está lá com o nosso Poder Executivo, que é a inclusão, e foi tratado isso aqui, ele também teve a sua fala nessa questão, que é a inclusão no currículo escolar da rede municipal da língua brasileira de sinais, concurso para os profissionais. Um concurso para os profissionais, algo que nós vamos estar batendo. Já, inclusive, hoje à tarde, conversei com a deputada Giovana de Sá sobre esta questão. Maior apoio e parcerias do Poder Público com a Associação de Surdos de Criciúma. Tem uma associação aqui e, desculpe, eu desconhecia dessa associação até quando eu vim para essa pauta. E eles precisam de apoio para crescimento. Eles não têm sede para receber as pessoas. E, por fim, são vários encaminhamentos, mas o que eu destaquei aqui, a inclusão do Dia Criciumense da Língua Brasileira de Sinais ao calendário oficial do município de Criciúma, que ficou alinhado, e nós já estamos elaborando esse projeto, para o dia 24 de abril. Todos esses encaminhamentos já hoje será passado, eu não vou falar nos requerimentos, porque já falamos em audiência pública e já estou falando aqui no meu horário político. Peço a aprovação de vocês e peço também o apoio de vocês com essa bandeira referente à comunidade surda. Sei que todos vocês estão junto conosco aí. Vamos, não a bandeira do Obadias, não. É uma bandeira desta casa aqui. Até o vereador Daniel Antunes também tem batido e continue, vereador. Continue os vereadores, continue batendo nessa tecla que é uma bandeira de todos nós em favor da comunidade surda. Obrigado, senhora presidente. Obrigado a todos os vereadores. Parabéns pela audiência. Realmente o feedback foi muito bom da audiência pública. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 54ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 696-22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação com lajotas na rua Defende Negro, no trecho recém-pavimentados e compreendido entre os números 570 e 109, bairro Mina do Mato. Requerimento 506-22, de autoria do vereador Daniel Virtuoso Cipriano. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe previsão para a abertura da rua SD 1744, paralela à rua Cílio Sequinel, bairro São Simão, e se a resposta for positiva, informar a data de início das obras. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Eis-me aqui, senhor. Obrigado. Senhora presidente, minha questão de ordem, eu quero retirar de minha autoria o requerimento 522-2022, de minha autoria. Conversando com alguns vereadores, nós iremos... 522/2022. E que nós vamos protocolar um pouquinho mais para frente, tá bom? Obrigado, senhora presidente. Atendido de plano, vereador. Requerimento 507-22, de autoria do vereador Moacir Dajori, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando, diante da resolução número 965, de 17 de maio de 2022, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos, como está a programação do município de Criciúma para a adequação das áreas de estacionamento para veículo de pessoa idosa, especialmente no que diz respeito à utilização do símbolo idoso. Qual a previsão para a adequação de todas as áreas de estacionamento para veículo de pessoa idosa, públicas e privadas do município de Criciúma, e a referida resolução? Será realizado alguma ação de incentivo do município de Criciúma para substituição das placas antigas de identificação das áreas de estacionamento para veículo de pessoa idosa pelo símbolo idoso, descrito na referida resolução, haja vista tratar-se de placas pejorativas à população idosa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Moacir Dajori.
Senhora presidente, colegas vereadores, mesa, ao público que se faz presente na noite de hoje, que nos acompanha nas redes sociais, também quero dar uma boa noite e as boas-vindas ao vereador Albertino Pacheco, mais um vereador da Grande Próspera, que vem se somar à bancada da Grande Próspera. Senhora presidente, esse requerimento eu fiz, que eu sempre fiquei intrigado, e eu que já passei dos 60 anos, eu sempre fiquei intrigado e recebi também de outras pessoas, principalmente de senhoras, que olhavam aquela placa pejorativa daquela pessoa da vaga do idoso, que eles botam um boneco ali com uma muleta, né, uma bengala. Né? E eu até iria falar no meu horário político, mas escutando o blog do Adelor Lessa, no 4.8, ele citou sobre isso. Ele disse que Criciúma teria que ser uma cidade modelo, pular na frente e fazer um projeto de lei para mudar isso aí. Só que já tem, pelo CONTRAN, já tem uma lei que apenas não foi ainda adequada e aqui para Criciúma. Então, olha aí, a primeira imagem, não é essa imagem que teria que ser agora. A primeira imagem está ali, ó, um boneco pendurado numa bengala. E eu tenho mais de 60 anos, vereador Badias, eu tenho mais de 60 anos, não aparece, né? Não aparenta 70, né? Eu tenho mais de 60 anos e eu faço academia, sou uma pessoa saudável, né? Como tantas outras pessoas que têm mais de 60 anos, que hoje a pessoa vive muito mais, né? O meu pai, quando meu pai faleceu com 50 anos, a gente já achava que ele era idoso, né? Eu me lembro do falecido, o pai do vereador Júlio Kaminski, que faleceu mais novo do que o meu pai, e a gente ainda já dizia, né, Kaminski, que era idoso. Mas hoje são outros tempos, né? A pessoa vive muito mais, né? E para quê? Mesmo que fosse uma pessoa com 80 anos ou 90 anos, para que colocar aquele pejorativo ali? Uma bengalinha ali? Para quê? Não tem necessidade. Então, fui à procura, junto com minha assessoria, e aí olhamos que já tem uma resolução número 965, de 17 de maio de 2022, do CONTRAN, que estabelece para os municípios mudarem a placa, Toninho, mudarem essa placa. Então, nós pedimos para a DTT o prazo que ela tem e dê uma explicação aqui para a Câmara de Vereadores quando é que vai ser feito esse trabalho. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 508-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de aquisição de 2 motocicletas e a realização de curso de capacitação para os profissionais socorristas do SAMU para implantar na cidade o Motolância. Em sendo negativa a resposta, quais são as razões? Finalmente, encaminhar a cópia do processo administrativo número 629.543. Requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, colegas da mesa diretora, os vereadores, o público que nos assiste aqui no plenário e também de forma virtual. Então, todos sabem que foi feito um edital de licitação para que fosse contratada uma empresa para comandar o SAMU aqui de Criciúma. Esse edital acabou sendo cancelado e a proposta desse requerimento é perguntar realmente para o Executivo se há possibilidade de aquisição dessas 2 motocicletas e realização de curso de capacitação aos profissionais socorristas do SAMU
entendendo a importância de implantar esse serviço de motolância no município de Criciúma. Balneário Camboriú é a primeira do estado de Santa Catarina. E a gente sabe o quanto que isso atenderia, salvaria vidas, na verdade, pela diminuição do tempo-resposta. Hoje, uma ambulância leva em torno aí de 12, 13 minutos. Esse é o tempo-resposta, em média, vereador Zairo. Quanto com a motolância, tu consegue reduzir isso quase pela metade. Então, é de extrema importância. Penso que a situação das motos não seria difícil. Nós temos 3 deputados. E não teria dificuldade de conseguir. Inclusive, o deputado Ricardo Guide tinha se pronunciado a favor de comprar essas motos. O governo federal, através do Ministério da Saúde, ele disponibiliza por equipe R$7 mil por equipe. Então, eu gostaria sim de pedir a cópia do processo administrativo, que é o 629-543, e pedir a sensibilidade do governo pela importância desse projeto Motolância na nossa cidade. Nós não podemos deixar de perder essa oportunidade de ter um projeto bacana como esse. Foi amplamente divulgado. Nós tivemos no SAMU, a Cris, o Magdiel, falaram aqui sobre a importância de nós termos esse projeto aqui em Criciúma. Então, eu gostaria de pedir a sensibilidade dos colegas para aprovação desse requerimento. Era isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 509-22, da autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe: existe algum projeto ou intenção de criação de lista pública de espera por vagas nos centros de educação infantil no município? Existe fila de espera nos CIs? Em caso afirmativo, quantos aguardam? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 510-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se a rua Laudelino Fernandes, bairro São Luís, está na programação de restauração de pavimentação das vias públicas. Além da restauração da pavimentação, quando serão realizados nessa rua reparos, desobstrução e reposição das tampas de boca de lobo. Caso este trabalho não seja realizado, informar o motivo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 511-22, da autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se é possível realizar implementação no sistema de lixeiras subterrâneas em nosso município. Se não, o que impede que tal sistema seja implementado? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 512-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com os seguintes questionamentos. Número 1. É possível notificar os proprietários dos terrenos localizados na rua Laudelino Fernandes, bairro São Luís, visto que o mato já tomou conta, conforme imagem em anexo, para que o mesmo providencie roçada, limpeza, conservação, cercamento e adequação do passeio público em observância ao que dispõem as leis municipais número 6.822/2016, lei número 6.860/2017 e lei número 404/2021. Número 2. Caso os proprietários não resolvam as solicitações, há a possibilidade de a Prefeitura realizar as intervenções necessárias, conforme a lei municipal, a lei número 7.238/2018. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 513-22, de autoria do vereador Salazar Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de instalação de uma lombada física na rua Clementina Ronque, de frente ao número 164, loteamento Sequinel, bairro São Defende. Ressaltas que a lombada vai trazer maior segurança para os moradores daquele local. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 697-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, repintura das faixas de pedestre localizadas na rua Engenheiro Fiuza da Rocha, número 130, ao lado da Praça do Congresso Centro. Indicação 698-22, de autoria do vereador Salésio Lima, instalação de placa de sinalização indicativa de rua sem saída na rua Augusto Tinelli, bairro Colonial. Indicação 699-22, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação com lajotas da rua Ignácio Pedroso, de frente à casa número 360, bairro Vila Isabel. Requerimento 514-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Casan, solicitando que seja apresentada a planilha pormenorizada, conteúdo, receita total, custo total e lucro líquido dos anos de 2019, 2020 e 2021, referente ao município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores. Vou direto ao assunto do requerimento. Algo muito simples, o que a gente quer realmente são os números. Tem se falado que esses vereadores não cobram da Casan, mas nós temos cobrado sim, com muita frequência. E esses números vão nos dar subsídio para tentar buscar alternativas para ver se realmente está havendo lucro, há uma necessidade de ajuste. Então, é com o único intuito, buscar informações, subsídio, para que a gente possa trabalhar de alguma forma consciente, com números embasadas. Porque não adianta ficar tirando para tudo quanto é lado. Tem que ter número, tem que estar embasado. Então, esse é o intuito do requerimento. Gostaria de pedir para os colegas a aprovação do requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 700/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, desobstrução da rede de esgoto fluvial na rodovia Arquimedes Naspolini, de frente ao mercado Marques, bairro Mina do Toco. Indicação 701/22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, instalação de guarda-rio na rodovia Arquimedes Naspolini, de frente ao número 4185, bairro Mina do Toco. Indicação 702/22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, instalação de lâmpadas nos postes localizados ao longo da rua Otávio de Luca, principalmente nos arredores do novo condomínio residencial, bairro Mina do Mato. Requerimento 515/22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível a criação de um projeto piloto que transforme a Escola Municipal Maria de Lourdes Carneiro em polo regional para a alfabetização em Libras, elaborando o projeto em parcerias com escolas públicas dos demais municípios da ANREC. Em caso de resposta positiva, existe a possibilidade da Associação de Surdos de Criciúma ser parte na elaboração do projeto. Em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 703/22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, pavimentação da rua Martinho Lutero, bairro Pinheirinho. Indicação 704/22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, pavimentação da rua Eugênio Tesman, bairro Pinheirinho. Requerimento 516/22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível a inclusão de um intérprete de Libras nos vídeos institucionais da Prefeitura de Criciúma? Se a resposta for positiva, qual o prazo estimado para que os vídeos vinculados à mídia televisa
ou nas redes sociais ganhe participação de intérprete em caso de resposta negativa, favor apresentar a justificativa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 705-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, pavimentação asfáltica da rua Uruçanga, bairro Vera Cruz. Requerimento 517-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível a contemplação das higienizadoras que servem às unidades básicas de saúde, assim como as UPAs do município, no reajuste salarial previsto no programa Previne Brasil do Governo Federal? É possível a criação de um projeto de lei por parte do Executivo, nos mesmos moldes do projeto de lei elaborado pelo município de Forquilinha e que contempla tais profissionais? Em caso de resposta negativa, favor justificar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 518-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível a inclusão em concurso público do Poder Executivo do município de prova que busque a contratação de intérprete de língua brasileira de sinais para que os mesmos trabalhem para o município? Em caso de resposta negativa, favor justificar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 706-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestre na rua Campos Sales, de frente ao número 115, bairro Michel. Indicação 707-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestre na rodovia Luiz Russo, de frente à Escola Básica João D'Agostin, EEB João D'Agostin, bairro Quarta Linha. Requerimento 519-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe projeto de revitalização, inclusive com reparos nos brinquedos da Praça do Congresso, bairro Centro. Se a resposta for positiva, favor informar a data de início das obras. Se a resposta for negativa, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 520-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando a seguinte informação. É possível realizar a troca de intérprete de Libras no vídeo institucional do DETRAN, utilizado para provas para CNHs, de motoristas surdos. O vídeo atual traz um intérprete com variações linguísticas usado no estado de São Paulo, o que dificulta o entendimento da comunidade surda catarinense. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 521-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível a inclusão de matéria que promova alfabetização em línguas brasileiras de sinais Libras no currículo escolar da rede municipal de ensino, desde as áreas fundamentais. A medida visa a difusão da Libra entre os alunos da rede pública de ensino, promovendo a inclusão dos estudantes surdos que frequentam a rede. Em caso de resposta positiva, qual o prazo estimado para o início das aulas? E em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Indicação 708-22, de autoria do vereador Salésio Lima, melhorias na sinalização de trânsito horizontal e vertical e reparos na pavimentação asfáltica da rua Sebastião Antônio Mateus, bairros Vozocris. Requerimento 523-22, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de realizar um estudo para a criação de clínicas de fisioterapia em grandes regiões de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todo o público que nos assiste também pelas redes sociais e aqui presente. Senhores vereadores, esse requerimento vem a pedido de muitas pessoas idosas que eu tenho visitado nessa caminhada de vereador, e uma das maiores reclamações, senhora presidente, é a dificuldade de fazer a fisioterapia. Temos idosos acamados, idosos com dificuldade de locomoção, pessoas com pós-cirurgias, pessoas que têm passado por problemas de saúde, e quando se trata de um médico dar uma solicitação de fisioterapia, ele leva de 2 a 3 meses para conseguir uma clínica que é conveniada pelo SUS para iniciar a sua fisioterapia. E muitas pessoas não chegam nem a conseguir agendar a fisioterapia, porque às vezes a morte chega antecipada. Então, não tem dúvida que nós temos várias regiões, lá no Hospital Santo Agostinho, o prefeito quer colocar as especialidades e também fisioterapia naquele local, mas temos regiões como a próxima, a região da Grande Santa Luzia, na qual nós moramos, tem a própria Quarta Linha, regiões da Mina do Mato, que, claro que tem a unidade da Mina do Mato, quem sabe tem fisioterapia lá, mas é necessário. Nós observamos e torcemos aqui para essa tribuna, e encaminhamos esse requerimento ao prefeito, que se há possibilidade de instalação, de criação de clínicas de fisioterapia nessas regiões, porque do jeito que está, vai ficar muito difícil. Nós temos pacientes aí que estão sofrendo e continuam a sofrer sem a possibilidade de fazer a fisioterapia para viver, né, de uma forma melhor, fisicamente melhor, e também se fisicamente está melhor, com certeza também está bem num todo. Então, por isso, trago essa solicitação, esse requerimento a esta casa, encaminhando ao prefeito municipal. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei PL 47/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue, que dispõe sobre a implementação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, e institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Bullying e à Violência nas escolas da cidade de Criciúma e da outras providências. Justificou-se o veto pela inconstitucionalidade da matéria.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do veto e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o veto. Com a palavra o vereador Manuel Rosengue. A realidade que está aí já convence. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, em especial a Ana Alano, que está nos acompanhando aqui, ao Edinho, obrigado pela presença, e os demais, público que está também nos acompanhando pelas redes sociais, muito boa noite, né? Boa noite já. Então, me posicionando sobre o veto do PL 47 de 2022, aprovado nesta casa por unanimidade, encaminhado em audiência pública, realizada no dia 24 de junho de 2021 ainda, e encaminhado a esta casa pela Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental. Colegas, que a prevenção é a mais eficaz das ações para enfrentar qualquer epidemia, pandemia, surtos, enfim, não se tem a menor dúvida. Aliás, comprovado cientificamente. Quanto mais dias no ano se trabalhar o tema, mais e melhores resultados no enfrentamento a este problema teremos. Impactos do bullying na saúde mental e como fator de risco ao uso de drogas também já estão constatados. Também já existem fortes evidências que o fenômeno bullying nas escolas tornou-se um importante e complexo problema de saúde pública a nível mundial. Quanto à justificativa do veto, em relação a gastos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento, que não usurpa, a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesas para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Portanto, conforme o parecer jurídico da Procuradoria do Município, o presente projeto de lei, do ponto de vista material, não há afronta a dispositivos constitucionais, indo o projeto de lei ao encontro do entendimento ao direito à vida, saúde, dignidade, respeito e liberdade da criança e do adolescente, conforme o artigo 227 da Constituição Federal, de 88. A Lei Estadual número 17.335, de 2017, institui a Semana Estadual de Combate ao Bullying, a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de setembro, em todo o estado de Santa Catarina, enquanto o projeto de lei sob análise institui a semana de 15 de março como Semana Municipal de Prevenção ao Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, de Criciúma. Segundo a Procuradoria do Município, como já existindo lei em âmbito federal, estadual e estadual, melhor dizendo, a competência do município em relação ao tema consistiria em legislar sobre complementação dessas leis necessária ao interesse local. Para a Procuradoria do Município, diplomas normativos já existentes são suficientemente completos, bastando apenas a sua implementação por meio de atos do Poder Executivo. Ainda, segundo a Procuradoria, há conflito entre a Lei Estadual 17.335 e o projeto sob análise dessa Procuradoria, no que se refere ao período estabelecido para a divulgação do tema. Eu realmente não entendi. Como eu disse, quanto mais dias no ano se trabalhar o tema, mais e melhores resultados no enfrentamento a este problema teremos. Aliás,
o trabalho precisa ser contínuo. Não pode parar nunca. Né? Isso é estratégico para que a gente possa realmente reverter esse quadro. Quanto à justificativa que o parágrafo único do artigo 4º, que diz que a campanha de combate ao bullying e à violência na escola deverá ser realizada na semana de 15 de março em todas as instituições de ensino e de educação públicas e privadas do município, constituindo, no mínimo, nas ações dos incisos 1 e 2 do presente artigo, que na verdade seria promover palestras, seminários e também promover orientação aos pais, alunos, através de cartilhas, né? Segundo a Procuradoria, invade a competência do chefe do Poder Executivo. O que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema, fixou a seguinte tese e em sede de repercussão geral. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesas para a administração, não trata da estrutura, né, da atribuição de seus órgãos em regime jurídico e servidores públicos. Bom, para finalizar, assim como a CCJ deu parecer favorável de legalidade e constitucionalidade ao projeto inicial, aliás, teve ali apenas uma retificação que fizemos antes do parecer ser emitido, que foi a retirada do artigo 5º, que instituía, que autorizava a criação de convênio com o PROERT. E aí a gente tirou fora para que realmente o projeto tivesse o parecer de legalidade. E também, agora, com a apresentação da proposta do veto, deu parecer de legalidade ao veto. Eu realmente assim não consegui entender esse conflito aí. Deu parecer de legalidade pela aprovação e depois agora está dando parecer de legalidade pelo veto. Eu só gostaria que todos aqui pensem na importância do tema e votem segundo julgarem certo. Pois não? Está ali. Ô vereador, eu iria até propor isso da minha parte, que alguém da comissão explicasse para nós essa situação, porque causou uma dúvida não só para a gente aqui, mas também para o cidadão criciúmense, que precisa de um entendimento melhor. Alguém algum membro da CCJ pudesse dar uma contribuição. Porque deu parecer favorável e agora no veto. E dá essa explicação qual é a diferença um do outro. Que existe a diferença um do outro, a gente sabe disso. Obrigado. Apesar de eu continuar não entendendo. Desculpe. Por isso eu peço... fica à vontade, por favor. Vereador, obrigado pela parte. Eu acho que a gente tem que explicar dois momentos, tá? De fato, quando chegou o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto apresentava ilegalidades, inconstitucionalidades. O senhor foi consultado, inclusive, para que fizesse as devidas correções, para que daí a CCJ pudesse ter um outro posicionamento. O senhor fez as correções apontadas, porque naquele momento, se não me falha a memória, havia uma ilegalidade no artigo 5º, se não me falha a memória. O senhor fez a correção e, por conta disso, a CCJ acabou se manifestando pela legalidade e constitucionalidade. O Executivo ele tem plena condições e prerrogativas para apresentar o veto. Ele pode. Quando a CCJ analisa, ele não está discutindo o projeto, ele está dizendo o seguinte: o Executivo tem plenas condições, é legal o Executivo, é constitucional o Executivo apresentar para essa casa o veto. Isso é possível. E esse é o parecer que foi dado em relação à constitucionalidade, à legalidade do Executivo apresentar para essa casa o veto. Nós não estamos discutindo os argumentos do Executivo, nós estamos discutindo a legalidade do Executivo apresentar o veto.
Então, são duas coisas completamente diferentes que tem que ser compreendido. Né? Não, confunde para o leigo, confunde para o leigo, mas isso aí a gente está à disposição para justificar, né, e informar sem problema nenhum. Então, são dois momentos. Um é o projeto lá atrás, o outro é a CCJ manifestar-se do veto. Tanto é que ela não joga para as comissões. Ela só analisa. É devido? Está de acordo? Que é uma formalidade. Aí manda para o plenário para análise e discussão. O que nós temos aqui que discutir é exatamente essa condição. Ok? Peço aí pelo voto contra o veto, se possível. O veto continua em discussão. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, demais vereadores, membros da mesa, se existe alguém assim que se dedicou muito para entender, fez audiência pública, chamou a comunidade toda aqui dentro, né? Fez audiência pública, o vereador Manuel Rosenho, se adequou, segundo as informações que se tinha na época a respeito da ilegalidade, ele ajustou o projeto, né? E eu estou indo, então, na direção do valor, do mérito em si do projeto, que é fundamental. Nós temos, a senhora presidente, que foi secretária de Educação no município, sabe a situação que vive muitos dos alunos lá, nas escolas municipais, também estaduais, privadas, públicas, enfim. E eu não poderia, de jeito nenhum, deixar de falar a respeito do mérito desse projeto, que eu acho fantástico, né? É uma prevenção. Hoje nós temos uma ação da Secretaria Social que é internação involuntária, né? E se houvesse, na época, quem sabe, uma prevenção desde as escolas lá, no ensino fundamental, nas séries iniciais, quem sabe esses hoje, que são dependentes químicos, eles não estariam sendo levados para internação involuntária. Então... O vereador, uma parte... Não, eu estou dentro do assunto aqui. Não, eu posso... Ah, pode? Uma parte, sim. Eu achei que a senhora estava... Vereador, só que eu acharia muito importante, e eu vou falar também, como já você falou, que eu fui secretária de Educação, eu acho que quando a gente faz algum projeto de lei que envolve a educação, é muito bom a gente ir na Secretaria de Educação, ver o que realmente a Secretaria pensa e o que já está sendo feito. Quando a saúde é a mesma coisa, eu acho que é crescimento para os vereadores. Então, o que a Procuradoria está dizendo que já tem uma data. Eu acho que seria importante que o município, que esta lei do nosso vereador, coincidisse as datas. Porque nós não podemos... eu, como secretária, às vezes eu via uma lei chegar e dizer assim, se nós formos fazer todas as semanas que se coloca em lei, se nós formos fazer todos os projetos que vem lei para nós fazermos, a educação não trabalha, a nossa vereadora está aqui, a educação muitas vezes só cumpre lei. E não é essa a função. Bullying se trabalha o ano inteiro também. PROED, nós temos, inclusive, que a Polícia Militar tem formaturas, eles fazem, é feito esse trabalho. Claro que a escola faz esse trabalho, mas eu acharia muito importante, para nós não termos 2 semanas, uma estadual e uma municipal, o projeto mínimo, é isso que a Procuradoria gostaria, que tem uma lei estadual que diz que é uma data, e esse projeto eles estão vetando porque tem uma outra data. Eu acho que seria consenso, nós podemos juntar as datas. A minha questão é o mérito do projeto, né, seja nessa data ou outra data, cedo à parte, sim, o autor. Olha, a questão do... Obrigado pela parte, vereador. A questão do veto aí, da data, é estratégico. Isso é estratégico. A gente tem que, sempre que possível, trabalhar o tema. Se ficar apenas uma data no ano, pronto.
Se faz uma palestrinha de vez em quando, está resolvido o problema. E esse tema não é brincadeira. Eu cansei de atender adolescentes, jovens, usuários de drogas, que começaram a usar justamente por causa do bullying, sabia? Isso é um fator de risco muito grande para o uso de drogas. E para a saúde mental, então, nem se fala. Então, a questão das datas, a gente fez isso como estratégia mesmo. Datas diferentes para que sejam trabalhados mais dias no ano. Senhora presidente, então, pedindo perdão até ao líder do governo, eu vou me opor, vou votar contra esse veto. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Então, subo na tribuna também para poder respaldar essa fala do vereador Manuel. Nós, voluntários da Rede de Proteção à Vida, temos ido até as escolas e temos percebido o quanto isso tem afetado as nossas crianças. Crianças, adolescentes que vão para dentro dos banheiros em grupo, cortar os pulsos, se mutilar, né? Então, é algo que tem que ser trabalhado todos os dias. Todos os dias. Tem que ser uma preocupação. Agora, logicamente, que o que está se tratando aqui é a questão do veto, da legalidade e da constitucionalidade. Como membro da CCJ, nós votamos pela legalidade e constitucionalidade desse projeto. Seria incoerente da minha parte votar agora contra o projeto do vereador Manuel Rosengue. Até porque na CCJ nós votamos a favor pela legalidade e constitucionalidade. Então é impossível agora chegar na hora do voto eu votar contra o projeto do colega vereador. Então, por isso, já manifesto o meu voto a favor do seu projeto. O requerimento continua em discussão? Aliás, o veto continua em discussão? Não havendo quem queira mais discussão, está autorizada a votação. Votação liberada. Está sendo votado o veto. Votação. O Albertino Pacheco falta. Tudo certo, vereador. Votação encerrada. O veto foi rejeitado, né, por 16 votos a favor e 11 votos, por 6 votos a favor e 11 contra. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Quero agradecer aos colegas que votaram contra o veto. Faço questão de citar o nome de cada um. O Albertino Pacheco, o Daniel Antunes, o Daniel Schelp, a Giovana Zanetti, o Juarez de Jesus, o Júlio Kaminski, Manuel Rosengue, esse vereador, o Obadias Benoni, o pastor Jair e o Paulo Ferrarese. E também o Zairo Casagrande. Muito obrigado aí pelo apoio, companheiros. Em única discussão e votação, o veto total após pelo prefeito municipal ao projeto de lei PL 058/2022, de autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio, que altera o inciso 3º e revoga o inciso 4º do artigo 3º da Lei número 5.866, de 20 de julho de 2011. Justificou-se o veto pela inconstitucionalidade da matéria. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação optou pela legalidade e constitucionalidade do veto e encaminhou-lo para deliberação do plenário. Em discussão ao veto. Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. Não, Manuel Rosengue. Votação encerrada. O veto foi mantido por 12 votos a favor, 5 contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 054/2022, de autoria do vereador Obadias Benones, que assegura às gestantes a realização de ultrassonografia morfológica da Rede Pública de Saúde de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Ordem de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Senhora Presidente, muito boa noite aos membros da mesa, boa noite aos nobres vereadores, público que estamos assistindo. O projeto de lei 54, que assegura às gestantes de Criciúma a realização de ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde, na verdade está querendo prevenir a presença de malformação ou síndrome fetal, que é o transtorno mais grave do espectro de desordens fetais alcoólicas, algo que o vereador Manuel trabalha muito, que, como já foi explicado, ocorre não em raras vezes, mas em gestantes que abusam no consumo de bebida alcoólica durante a sua gravidez. Nossa intenção é que as ultrassonografias morfológicas ocorram em 2 períodos durante a gestação, entre a 11ª semana e entre a 11ª e a 14ª semana de gestação. Está um ruído aqui, senhora presidente. E também entre a 20ª e 24ª semana de gestação. Pesquisando, ficamos sabendo que um dos grandes problemas que pode haver durante a gravidez é a ocorrência da malformação ou as síndromes fetais a ocorrência de malformações ou as síndromes fetais. Para que seja possível a solução do problema, ou pelo menos para que o problema seja atenuado, imprescindível, que é ser detectado o mais cedo possível. Para a detectação da malformação ou das síndromes fetais, o exame recomendável é a ultrassonografia morfológica, que deve ser feita 2 vezes ao longo da gravidez, que é a proposta do PL aqui em discussão. O projeto ainda prevê, em caso de detectação de algum problema do bebê, o encaminhamento da gestante, tudo via Sistema Público de Saúde, em caráter de urgência, os procedimentos médicos e cirúrgicos com vistas a resolver ou atenuar os problemas detectados. Estamos falando de prevenção à vida e, acima de tudo, o bem-estar da gestante e, principalmente, da vida que ela carrega em seu ventre. Exatamente por isso, senhora presidente, e peço aos senhores vereadores, aos nobres colegas, a aprovação deste PL, que é de muita, mas muita importância. Obrigado. Claro que você tem tempo, cadê? Tinha tempo ali. Vai tirar o meu tempo, mas tem tempo ainda. Vereador Badias, parabéns aí pelo projeto. Mas eu fui buscar informação na semana passada, até que uma paciente, vereador, o profissional, ele deu uma ultrassonografia morfológica para uma paciente, para uma gestante, na verdade, e essa gestante já teria completado 24 semanas, que a partir de 24 semanas não é feito esse exame. Mas, segundo a informação do secretário de Saúde, profissionais da Secretaria de Saúde, essa ultrassom morfológica, ela já é garantida pelo SUS. Não sei se você tem esse conhecimento. Sim, apenas uma, senhor vereador. Uma só. Nossa proposta é ter a segunda. Beleza. Ok? Apenas Desculpa uma. A nossa proposta para ter a Obrigado segunda. pela informação. Ok. Mas, claro, o senhor aqui manda. Aí tem que segurar o tempo até ele poder chegar lá, senhora presidente. Aí tinha que ter micro... Ele não...
Ele gosta de andar, mas ele gosta de ir lá. Deixa ele andar um pouquinho. Alguém consegue. Senhor vereador, eu vou dizer que o seu projeto é muito importante, né? Vou votar a favor dele, né? Obrigado. Depois, também, vou votar contra o veto do prefeito, tá bom? Senhora presidente, obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação está liberada. A presidente não vota artigo 173. Albertino. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ave do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião no dia 9/8/2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.